É isso mesmo que você viu na thumb, é isso mesmo que você viu no título. O Doutor Estranho vai trair os Vingadores e ser o principal aliado do Doutor Destino em Vingadores Doomsday e principalmente em Vingadores Guerras Secretas. Nesse vídeo eu te trago 3 evidências irrefutáveis que sustentam isso e a terceira é a confirmação oficial que mais sustenta essa teoria. E bora pro vídeo que hoje é dia de polêmica! Vingadores Doomsday tá chegando em dezembro e promete ser a salvação do MCU. De tanto material promocional que saiu, arte conceitual que vazou, o hype tá só aumentando. Já comenta aqui embaixo, vai bater bilhão? Galera, se a gente reparar nessa arte promocional que foi divulgada, a gente consegue ver praticamente todo mundo. Até o Falcão do Joaquim Torres tá aqui. Tem X-Men da Fox de volta, Steve Rogers voltando do passado, mas... vocês não sentiram falta de ninguém, não? Pois é, o Doutor Estranho nem aparece aí, mas e se eu te disser que isso faz parte de um plano maior, o destino dele já tá traçado e ele vai ser o principal aliado do Doutor Destino? Não acredita? Segura aí 3 evidências que sustentam muito bem essa teoria sinistra. Evidência número 1. O Mago Supremo sumiu? Já é claro para todo mundo que o foco do filme é o colapso do multiverso através das incursões. Até aí tudo bem. E claro, de todo mundo na Marvel hoje, o personagem mais preparado para lidar com isso é o Loki. Ele praticamente se torna o deus de todas as realidades no fim da segunda temporada. Só que além do Loki, a gente tem uma autoridade que sempre responde a esses eventos interdimensionais sempre que eles apareceram. E essa autoridade é o Mago Supremo. E ainda que o Mago Supremo não seja o Estranho e seja o Wong, como foi durante o Blip, nem ele tá na imagem promocional do filme. Como assim num evento dessa magnitude, com o multiverso entrando em colapso, o Mago Supremo simplesmente some? Sumiu! Se você olhar na imagem oficial, quem tem condições de lidar com uma ameaça multiversal além do Loki é Reed Richards e o Professor Xavier. Capitão América do Sam Wilson e Helena, sério? A maioria das pessoas aqui nem sabe que o multiverso existe. E isso sem contar que em todos os filmes do Doutor Estranho ele estava lidando com ameaças ligadas ao multiverso. No primeiro filme, Dormammu na Dimensão Negra. No segundo filme, ele praticamente perseguiu a Wanda por todos os universos. Até em Sem Volta Pra Casa, que é um filme do Homem-Aranha, o Doutor Estranho estava lidando com o multiverso. E na cena pós-créditos de Multiverso da Loucura, ele literalmente está indo lidar com uma incursão, um problema do multiverso. Como que agora, quando a ameaça é literalmente de outra realidade, nenhum mago aparece. O Doutor Estranho literalmente intimou o Thor em Ragnarok quando ele trouxe o Loki de volta para a Terra. Segundo ele, o Sanctum tinha uma lista de possíveis ameaças à Terra. Como que o Mago Supremo vai deixar rolar essa bagunça toda? Destino de outra realidade, X-Men de outra realidade, Quarteto Fantástico de outra realidade, o Mago Supremo tá de férias? Coincidência? Acho que não! Evidência número 2. Os fins justificam os meios. Se prepara que agora a teoria vai ficando mais pesada. Se a gente olhar o histórico do Doutor Estranho nos filmes, principalmente depois de Guerra Infinita, a gente consegue perceber que ele não tem aquela vibe de vou salvar todo mundo, que nem o Capitão América e o Homem-Aranha. Ele sempre foi frio, estrategista e sempre aceitou sacrifícios em prol de um objetivo maior, mesmo que esse objetivo fosse a morte de alguém. Quer ver só? Tá legal, Stark. Vamos até ele. Mas você tem que entender. Se eu tiver que salvar você, o garoto, ou a Joia do Tempo, eu não vou hesitar em deixar vocês morrerem. E ainda que no fim ele mesmo tenha entregado a joia para Thanos, ele só fez isso porque ele sabia tudo o que ia acontecer em Ultimato. Ou seja, ele aceitou tranquilamente a morte do Stark e da Natasha por um bem maior. Isso não é só com o Doutor Estranho do Universo 66. Em Multiverso da Loucura, a gente vê 2 variantes do Doutor Estranho que também aceitam esse sacrifício. A variante da Terra 617 queria drenar os poderes da América Chaves e aceitaria tranquilamente que ela morresse no processo. A variante da Terra 838 aceitou o sacrifício dele mesmo porque percebeu que ele tinha sido corrompido pelo Darkhold e tomou essa decisão junto com os Illuminati. O Doutor Estranho nunca foi o herói que queria salvar todo mundo. Ele sempre foi o herói com coragem suficiente para fazer aquilo que ninguém tinha coragem de fazer. Nunca foi sobre uma bússola moral, e sim sobre o bem comum. Quando se trata do Doutor Estranho, os fins justificam os meios. E se o Doutor Estranho acreditar que se aliar ao destino é a única forma de salvar o multiverso, com certeza ele vai considerar essa opção, até porque isso já aconteceu. Evidência número 3. A prova está nos quadrinhos. E se você ainda não está convencido que o Doutor Estranho vai ser o principal aliado do destino, bom, isso já aconteceu nos quadrinhos, tá? Mas antes de falar nos quadrinhos, vamos ao que a gente tem no cinema até agora. O filme vai abordar as incursões, que é quando 2 realidades se colidem e a não ser que a Terra de uma dessas realidades seja destruída, as 2 realidades são extintas. Esse conceito é trabalhado nos quadrinhos em Guerras Secretas de 2015, que é quando o Doutor Destino absorve o poder dos Beyonders para ter poder suficiente para criar o próprio mundo dele, o mundo de batalha, que é um mundo feito com tudo que sobrou de todos os pedaços do multiverso que entrou em colapso depois das incursões. E como no cinema a gente não tem a presença dos Beyonders,
esse poder vai ser absorvido ou do Franklin Richards, a gente já teve um sinalzinho disso lá na cena pós-créditos de Quarteto Fantástico, ou vai ser absorvido do Loki, que se tornou o deus do multiverso no final da segunda temporada. O que você acha que vai ser? Até porque sozinho na raça ele não vai enfrentar todo mundo, né? Já teve descrição vazada do trailer que fala que o Destino vai segurar um ataque do Stormbreaker do Thor com a mão. Nos quadrinhos, o Destino cria esse mundo moldado à vontade dele e tira a memória de todos os heróis, e faz com que todo mundo acredite que aquele sempre foi o mundo real. Ele se estabelece como Deus Imperador Destino, toma a Susan Storm como esposa dele, o Franklin Richards e a Valeria Richards como filhos dele. O cara sempre foi um fã do Senhor Fantástico, né? Mas junto com ele, como conselheiro e fiel aliado do Imperador, quem tá lá? Doutor Estranho, galera! E diferente dos outros heróis no mundo de batalha, o Estranho sabe exatamente como o mundo era antes de tudo aquilo e só aceitou ser aliado do Destino porque era a única saída para salvar o que sobrava do multiverso. Ou seja, se a gente não vê o Doutor Estranho como aliado do Destino em Doomsday, com certeza a gente vai ver essa aliança se estabelecendo em Guerras Secretas que sai logo no que vem. No final, o Doutor Estranho não vai voluntariamente optar por ser um vilão. Ele vai se aliar ao vilão justamente por acreditar que aquela é a única saída para salvar o multiverso. E essa foi sempre a essência desse personagem. A sabedoria e o poder sempre guiaram o Estranho para tomar as escolhas mais difíceis, mas muito necessárias. Mas e aí, se vocês acham que o Estranho tem razão em se aliar ao Destino para salvar o que sobrou, fortalece aquele like. E se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e Vingadores Doomsday tá chegando, galera. Aqui no Abemos a gente vai trazer tudo que é notícia, teoria desse que é o maior e mais ambicioso projeto da Marvel Studios até agora. E claro, toda semana eu trago análises, teorias, notícias e tudo que movimenta o mundo nerd, porque aqui a gente não assiste no automático. Valeu!